Olá, bom dia. Vamos ver agora um pouco de orgânica aí. Vamos ver a parte de isomeria, né? Palavra iso, né? Meria, então iso é igual, meros é fórmula. Então o que é isomeria? É um fenômeno que só ocorre na orgânica, onde eu tenho substâncias diferentes, com propriedades diferentes, né? Com mesma fórmula molecular, tá? Então elas apresentarão a mesma fórmula molecular. Tenho dois exemplozinhos aqui, depois à medida das classificações vai ficando mais claro para você. Mas eu tenho aqui o butanol, butan 1-ol, e tenho aqui o etoxetano, ok? Então se eu fazer a fórmula molecular deles, eles têm 4 carbonos, eles têm 10 hidrogênios e eles têm 1 oxigênio. Então a gente diz que esses dois compostos aqui são isômeros, tá? Então isomeria é quando eu tiver dois ou mais compostos que eles apresentem a mesma fórmula molecular, ok? Então apresenta a mesma fórmula molecular, ok? Bom, a isomeria daí ela é classificada em isomeria plana e espacial. Então nós vamos ver primeiramente aí a isomeria plana, também chamado de constitucional, ok? Então, nós temos essa isomeria aí. Essa isomeria plana, ela tem 5 tipos. Então, temos o primeiro caso aí, nós temos isomeria de cadeia, certo? Isomeria de cadeia. É só você cuidar o nome aqui, ó, isomeria de cadeia. Alguma coisa vai estar diferente na cadeia carbônica, né? Então nós teremos aí que poderá ser entre uma cadeia aberta e uma cadeia o quê? Fechada, né? Poderá ser entre uma cadeia homo e uma cadeia o quê? Heterogênea. Poderá ser aí entre uma cadeia normal e uma cadeia ramificada, certo? Então vamos ver aqui, ó. Se eu pegar esse composto aqui, olha só, vou pegar este composto aqui e esse outro composto aqui. Ó, dá uma olhada. Então aqui eu tenho o propeno, certo? E aqui eu tenho o ciclopropano, tá? Se você pegar a fórmula molecular deles, aqui eu tenho 3 carbonos, né? E aqui eu terei 6 hidrogênios, ok? Aqui eu também tenho 3 carbonos e também tenho 6 hidrogênios. Dá uma olhada. Eles têm a mesma fórmula molecular. Toda questão de isomeria é bom você checar, né, se eles têm a mesma fórmula molecular. A não ser que seja uma molécula muito grande, mas normalmente eles cobram, quando eles pedem para classificar, os compostos são isômeros. Então note que aqui eu tenho uma cadeia aberta, certo? Aqui eu tenho uma cadeia aberta. E aqui eu tenho uma cadeia o quê? Fechada, certo? Então esses dois isômeros aqui, eles são classificados como isômeros de cadeia, tá? Poderá ser ainda nessa classificação uma cadeia homo e uma cadeia hétero, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho uma cadeia heterogênea, né? Já agora aqui, ó, aqui eu tenho uma cadeia homogênea. Desculpa. Eu tenho uma cadeia homogênea, ok? Então esses dois compostos são isômeros de cadeia, ok? Poderia ter também ali, ó, no caso de uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Olha só, aqui eu tenho uma cadeia, né, ramificada, certo? E aqui agora, ó, eu tenho uma cadeia normal, né?
Ambos têm a mesma fórmula molecular. Isso aqui é C5H12 se eu contar aí todos os carbonos e todos os hidrogênios, ok? Tá? Então no livro de vocês ali, vocês têm vários exemplos, é só dar uma olhadinha ali, ok? Então cuida. A função, né, aqui é igual, ó. Isso aqui é um hidrocarboneto e isso aqui é um hidrocarboneto, ok? A segunda isomeria, né, é isomeria de posição. Ó, isomeria de posição. Ó. O nome já diz ali, ó. Alguma coisa vai estar diferente, ó. Alguma coisa vai estar diferente na posição. Pode ser a posição de uma dupla, de uma tripla, pode ser a posição de um radical, pode ser a posição de um grupo funcional, né? Por exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui cetona, olha só. Se eu pegar aí, né, duas cetonas aí. Então aqui eu tenho cetona. Olha só, né? Então ali eu tenho, ó, isso aqui é a butan 2-ona e essa aqui é a butan 3-ona, certo? Então aqui eu tenho que eles têm a mesma fórmula molecular. Ó, se eu colocar aí todos os hidrogênios, né, nós veremos que terá a mesma fórmula molecular. Aqui eu tenho C5, né? Hidrogênio 357 eu tenho 10 e aqui eu tenho um oxigênio, ok? Aqui eu teria a mesma fórmula, C5H10O, né? Como você está vendo, ambos são isômeros, ok? Ou seja, tem a mesma fórmula molecular. Só que a diferença está na posição do grupo funcional, está na posição da carbonila ali, ó. Ali está na posição 2, aqui está na posição 3. Poderia ter um álcool aí, ó, se fosse um álcool. Olha só, se fosse um álcool também seria isomeria de posição. Poderia ter aí até um aleto, olha só. Poderia ter aí um aleto. Então um aleto aí também, ó, seria isomeria de posição. Poderia ter aqui um radical, olha só, se eu colocasse ali um metil, né? Seria metil na posição 2 e metil na posição 3. Então é só cuidar, ó. Alguma coisa está diferente na posição. As funções nesse caso são iguais. Aqui nós temos dois hidrocarbonetos, né? No primeiro momento eu coloquei aqui, eram duas cetonas, ok? Se eu trocar aqui para OH, né? Se eu pôr um OH ali, daí já passa a ser dois álcoois, ok? Então, isso aqui é isomeria de posição, que é um tipo de isomeria plana, tá? Muito bem. O terceiro caso é a chamada isomeria de compensação, tá? Compensação ou metameria, certo? Ou metameria. Tá? Esse caso aqui é quando tem heteroátomo. Quando tem heteroátomo na fórmula. Olha só, tem heteroátomo, certo? Quem que é um heteroátomo? Lembram? É um átomo que está no meio dos carbonos. Então aqui, digamos, eu tenho aqui um caso de um éter, ok? Olha só aí eu tenho um caso do éter. Então, ó, são dois éteres, mas a diferença está na posição do heteroátomo, ok? Aqui, digamos, eu teria um éter simétrico, ó. Ele teria dois carbonos para lá, dois carbonos para cá. Aqui eu já teria um éter assimétrico, onde eu teria um carbono para lá e três para cá. Então, quando acontecer isso, é chamada isomeria de compensação, ou então metameria. Não confundir isso com isomeria de posição, tá? Muito cuidado então, né? Aqui lembrando aqui, ó, um outro heteroátomo que pode aparecer aqui é o enxofre, né? Aí eu tenho, no caso das funções
sulfuradas, né? O caso dos tios, aí, aqui seria um tio hétero, né? Aqui posso pôr também o nitrogênio, o caso das aminas, né? Então, eu tenho duas cadeias, dois compostos que têm a mesma fórmula molecular, né? Se eu fosse checar a fórmula molecular aqui daria 3 hidrogênios, aqui 2, né? Aqui eu teria mais um hidrogênio, ok? Aqui eu teria mais 2 e aqui eu teria mais 3, né? Então a fórmula molecular aí seria C5, H3510, 11 e um nitrogênio, ok? E o de baixo também teria a mesma fórmula, certo? Teria a mesma fórmula, então seriam dois isômeros classificados como isômeros de compensação ou metameria, certo? A próxima classificação, né, dentro dessa isomeria plana, ou chamada também isomeria constitucional, é a isomeria de função, certo? É a isomeria de função, tá? Então nós teremos aqui isomeria de função, ou isomeria funcional, tá? Isomeria funcional, ok? Aqui, ó, é quando eu tenho diferentes, ó, eu tenho diferentes funções, ok? Lembra que eu falei? É só cuidar o nome que está aparecendo, ó, função. Alguma coisa vai estar diferente na função, tá? Então, digamos que eu tenho aqui um aldeído, olha só, aqui eu tenho um aldeído, né? E aqui eu vou colocar um outro composto aqui, que eu vou colocar uma acetona. Olha só, tá? Vou colocar uma acetona. Vou colocar no primeiro momento aqui um álcool. Vou colocar um álcool. Só para simular um caso aqui, vou colocar um álcool. Na função, muito cuidado. Às vezes, né? Então aqui eu tenho um aldeído e aqui eu tenho um álcool, certo? Ok? Então muito cuidado na isomeria de função, só porque as funções são diferentes não quer dizer que ocorre isomeria de função, né? É bom você checar sempre a fórmula. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3. Quantos hidrogênios eu tenho ali? Ali eu tenho 6, né? E aqui eu tenho quantos hidrogênios? Aqui eu tenho 3, 4, 5, eu já tenho 8 hidrogênios. Ó. Tenho 3 aqui, 4, 5, tenho 8 hidrogênios, né? Então, e tem um oxigênio. Então, note que a quantidade de hidrogênio já não fechou aqui, tá? Então, como eles não têm a mesma fórmula molecular, eles nem são isômeros. Se eles nem são isômeros, você nem vai classificar. Então, aqui não ocorre isomeria, né? Eu vou voltar agora aqui, porque eu tinha posto antes aqui, que seria uma acetona. Então, olha só, eu vou colocar agora aqui uma acetona. Então, lá em cima eu tenho o aldeído e aqui embaixo eu tenho uma acetona. Né? O aldeído está indicado ali. Ok? Agora, aqui embaixo vai ter a mesma fórmula molecular. Então, quer dizer que o aldeído e a acetona, né, são isômeros de cadeia, certo? Então, são isômeros de função, ok? São isômeros ou isomeria funcional, tá? Isômeros de função. Ok? Então cuida, isomeria funcional ou isomeria de função. Então é quando tiver diferentes funções, ok? Mas é bom que nessa isomeria é bom checar a fórmula molecular, que nem o primeiro caso que eu pus ali, nem eram isômeros, ok? Agora, tudo bem, né? Fechou a fórmula, ó, ficou a mesma fórmula molecular, como ficou a mesma fórmula molecular, a gente diz que é isomeria de função. E para terminar a isomeria plana, nós teremos a última isomeria, ok? Que é a chamada tautomeria, né? Ou isomeria dinâmica, tá? Então aqui
nós teremos o último caso, que é chamado tautomeria, né? Ou então isomeria dinâmica, certo? Tautomeria ou isomeria dinâmica, ok? Normalmente essa isomeria, ela ocorre com aldeído, né? E ocorre com cetona. Ocorre com aldeído e com cetona. Esse aldeído, na verdade, ele vira um enol, ok? E essa cetona também, na realidade, ela vira um enol, né? Então vamos ver aqui. Então aqui eu tenho um aldeído, olha só, eu tenho um aldeído aqui, né? E esse aldeído aí, ele vai virar um enol, tá? Ele vai virar um enol. O que é um enol? Um enol é quando eu tenho um composto, né, onde a oxidrila está no carbono de ligação dupla. Então isso é um enol, ok? Isso é um enol, certo? Só que o enol é um composto muito instável, ok? E praticamente o enol ele volta a ser um aldeído. Então forma-se momentaneamente um enol devido à estabilidade dele, já que aqui eu tenho uma dupla, a ligação dupla tem alta densidade eletrônica, então aqui eu tenho um ponto negativo e eu tenho a oxidrila que é outro radical negativo. Então esse composto ele não consegue existir por muito tempo, então ele volta a ser. Então na verdade tu vai ter que fixar o olhar. Quando eu tiver um aldeído e um enol, que vai cuidar para não confundir com isomeria de função, isso é chamado tautomeria ou isomeria dinâmica. O que ocorre aí? Ocorre que essa dupla aqui, ó, essa dupla pula para dentro da cadeia e o oxigênio, né? Esse oxigênio se junta com o hidrogênio e forma o grupo OH, tá? Então isso que ocorre, por isso que é chamado também isomeria dinâmica, ok? E o outro caso que nós temos é a da acetona. A acetona também vai momentaneamente, né? Ela vai virar um enol, certo? Então vai momentaneamente virar um enol, só que o enol é um grupo muito estável e volta a ser uma acetona. Então grave esses dois casos aí, ó. Quando aparecer então um aldeído com enol, quando aparecer uma cetona com enol, né? Desde que feche a fórmula molecular, ok? Tem que ter a mesma fórmula molecular, ok? A fórmula molecular aqui seria, né, C3H6O e aqui também a fórmula aqui seria C3H6O, ok? Então aqui e aqui no enol também a fórmula é igual, C3H6O. E aqui no enol também continua C3H6O. Então quando aparecer isso aí, eles são isômeros, né, por tautomeria, ou seja, são tautômeros, ou então são isomeria dinâmica, tá? Então isso que nós vimos aí é a isomeria plana, né? Então o primeiro caso que nós vimos era a isomeria de cadeia, segundo caso agora isomeria de posição, terceiro compensação ou metameria, quarto isomeria funcional ou de função e o quinto caso tautomeria ou isomeria dinâmica, ok?